Olá, sejam bem-vindos em mais uma aula do professor Jorge Formiga. Obrigado pela presença de todos. Trouxe aqui ainda dentro do estudo das integrais múltiplas, as integrais duplas em coordenadas polares. Coordenadas essas que são extremamente importantes quando se trabalhamos com regiões circulares. Então, para começar a aula de hoje, vamos tentar entender aonde nós vamos chegar ou queremos chegar. Bom, em aulas anteriores, estávamos interessados em determinar volumes através das integrais duplas, cujas regiões lá no plano eram delimitadas por regiões retangulares ou regiões formadas por funções. Quem não viu essa aula, dá uma passada lá, dá uma olhada que você vai precisar, porque é base para a aula de hoje. Pois bem, na aula de hoje, essas regiões do qual eu estou tratando, elas são circulares. E a pergunta é, como se determina esses volumes quando essas regiões elas são circulares? Por bem, para entendermos aonde queremos chegar, como eu disse, nós trabalhávamos com sistemas cartesianos, ou seja, a posição desse corpo em um plano dependeria da coordenada x e da coordenada y. Aqui, esse posicionamento desse corpo não depende de x e y, mas e sim da distância da origem até ele e do ângulo que ele forma com o eixo x. Então, essas duas informações, r e θ, são as nossas coordenadas polares, que a relação delas com x, a relação dessas coordenadas com o sistema cartesiano, vem dessas informações aqui. Por exemplo, x, coordenada x, é r cosseno de θ, e y é r seno de θ, Note que temos um triângulo retângulo, então essas duas coordenadas podemos tirar daqui. Então vai ser extremamente útil essa informação para construirmos a nossa ideia da aula de hoje. Então lembre-se que x agora é r cosseno de θ e y é r seno de θ. Isso aí vocês vão lembrar quando vocês estavam trabalhando com curvas parametrizadas, porque querendo ou não, isso é um tipo de parametrização. Pois bem, então vamos lá. Então, a ideia da aula é, se nós sabemos que a integral dupla nos permite determinar o volume, através dessa equação, nós temos um dA aqui, que é o elemento infinitesimal. Então, nesse caso, a nossa preocupação é, como é que fica esse elemento infinitesimal quando saímos das coordenadas retangulares, ou seja, trabalhávamos com dx, dy, e passamos a trabalhar com r e θ. Como é que fica esse dA? Então, a aula é exatamente isso, tentar entender como transformar esse dA. Então vamos bem. Eu tenho aqui um setor circular, Não temos lá uma coroa, metade de uma coroa circular, e através dela nós vamos construir esse dA. Então eu tiro aqui um setor circular, um setor dessa coroa. Então eu trouxe para cá e coloquei nela as coordenadas do qual eu quero trabalhar. Então eu tenho aqui o ângulo inicial alfa, chamei o ângulo até aqui de beta. Então a distância desse ponto é esse. Eu tenho um R maior, chamei de B, e o R menor aqui eu chamei de A. Tá bom? Então esse setor aqui, que é esse que você está vendo, tem essas coordenadas, eu vou chamar esse setor aqui de R. Rzão aí. Pois bem, o que eu vou fazer agora? Fazer subdivisões, N divisões em θ, ou melhor, nos ângulos, e divisões no raio, como se eu estivesse passando aqui vários cortes, fatiando, vários pedaços aqui e vários pedaços de acordo com o ângulo, como se eu estivesse fatiando em ângulos também. Semelhante ao usado lá na soma dupla de Riemann, separei em vários quadradinhos, em dx e dy. Aqui eu estou variando em r e θ. Então eu tenho que o meu r agora, essas subdivisões. Bom, o que é que eu tenho aqui? Vamos nomear, Então eu vou escolher uma amostra para tentar entender quem é esse meu dA, que é esse elemento infinitesimal aqui. Só que nele
essa areazinha aqui eu chamei de RJ, já que a grande é a R, essa menor aqui é a R e J. Bom, note que eu tenho uma variação saindo desse ponto para esse, então esse R, né, inicial eu chamei de RI-1, e esse R aqui de RI, que é o que define essa distância daqui para cá. Ó. E a distância, né, assim, nessa posição, varia em θ. Então eu chamei um θj-1 e θ aqui de θj. Então, apenas delimitei as variações desse Rzinho aqui. E esse ponto central, e exatamente um ponto médio, né, é o ponto amostral aqui, Ri asterisco, e o θj asterisco. Então, com essas informações, eu tenho informações suficientes para tentar tirar esse elemento dA. Quem é essa área, essa pequena área? Pois bem, observe com essas informações construídas, eu tenho o R variando, como eu já falei ali, de inicial e final, e o θ inicial e θ final. Com isso eu tenho que eu posso tirar quem é esse delta R e delta θ. Por quê? Porque o delta R, basta eu pegar o R maior, que é o B, menos o R menor, que é o A, e dividir pela quantidade de divisões, no caso aqui M divisões. Né? O θ, a mesma coisa. O θ inicial é o alfa e o final é beta, então subtraio, né, o beta aqui menos o alfa, para ter essa variação aqui, né, e divido por N divisões. Né? Divisões essas que eu vou depois fazer tender a infinito. Então eu tenho o tamanho do ΔR, ou eu tenho o comprimento ΔR e o Δθ, que isso me permite achar quem é o dA, concorda? Porque dA é a combinação da variação de R com θ. Mas note que esse valor médio do R e θ, como eu mostrei aqui, né, nesse pontinho da figura aqui, né, ele está aqui, é dado pela a soma dos dois R dividido por 2 e o θ também. Então o valor médio é exatamente esse ponto central. Basta eu pegar quem é esse. E quem é esse, dividir por 2. Assim também com R, pego esse. Com esse, divido por 2. Então guarde bem essas duas informações. Então eu tenho quem é o R médio e o θ médio. Preciso agora achar uma informação com base no setor circular. Eu já sei de antemão que a área do setor circular, né, o setor circular, vou pegar a canetinha aqui, okay? É isso aqui, né? Eu já sei de antemão que é toda essa área aqui, ó, o setor circular. Toda essa área. Então essa área aqui é 1/2 o raio, né? O raio vezes o θ, né? Vezes o θ. Ok? Então já sei que é da fórmula do setor circular. Pois bem, então quem é o ΔI? Né? Se o setor circular é isso. Então basta eu pegar o R final, né? Baseado nessa fórmula, o R final, vou trocar aqui o apontador do laser, o R final menos o R inicial. Né? Como o ΔA é ΔR vezes Δθ, né? Então eu tenho aqui o setor circular é 1/2 R vezes θ, então basta eu pegar 1/2 do RI, né, do final, vezes a variação de θ. Ok? Ou seja, o quanto o θ está variando. Menos, ou seja, o final menos o inicial. Então, dessa forma, eu posso então colocar o meio em evidência e colocar o Δθ também em evidência. Né? Eu só troquei, se você olhar para a fórmula aqui, como eu quero um pedaço da área, ou seja, um ΔI, e eu sei que a área do setor é 1/2 R ao quadrado θ, basta eu pegar a variação do θ, né? No lugar de θ, eu troco pela variação de θ, e o R eu faço variar do final menos o inicial. Okay? Você vai entender porque eu deixei em função desse R. Então está aqui. Pois bem, note que isso aqui é a diferença dos quadrados. Eu posso usar essa fórmula, né, e colocar ela aqui. Dessa forma, separando aqui nessa diferença dos quadrados, note que essa informação que vocês estão vendo aqui, eu posso substituir pelo R médio, né, que é a soma dos dois R dividido por 2, definido lá no slide anterior. Então, eu tenho aqui o R médio, isso daqui, note que é um ΔR,
e aqui é o delta θ. Ou seja, o que eu queria era estar aqui, ó, entender quem era esse delta AI. Esse delta AI, né, que é esse pedaço aqui, né, do elemento infinitesimal, né, que é aquele pedacinho, deixa eu voltar lá para vocês entenderem o que eles estavam buscando, né, vai vir para tirar aí quem é esse delta A. Isso aqui é um delta AI, ó, é esse pedacinho. Então, já sei qual é a relação desse delta AI em coordenadas polares, né? Então depende de R e depende de θ. Pois bem, então já sabemos a definição de integral dupla. Então esse dA vai ser esse f, né? F de x, y, que R é x é R cosseno de θ e y é R seno de θ. Sendo que o R que nós estamos pegando é o R médio e o ângulo é o θ médio. Então, x, pela definição feita no início da aula, é R cosseno θ e y R seno θ, vezes delta I. Então, se eu pegar todas essas parcelas, né, dessas áreas vezes altura, nós estamos pegando agora, vocês estão percebendo, a área, delta I, vezes F, que é uma altura. Nós estamos pegando somando pequenos volumes agora. Né, pequenos volumes. Se eu somar todos esses volumes, né, variando para M e N repartições, né, note que eu vou reescrever essa função, né? Eu vou pegar aqui, trocar o delta I pelo que nós encontramos, né, em função de R e de θ. Mas observe que eu tenho uma função aqui, né, que depende de R e de θ, e tenho um R também aqui. Então tudo isso, para mim, é uma nova função, né? É uma função que depende de GR e de θ. Vou trocar tudo isso aqui por um G de R e θ. Então, para ficar só mais elegante aí, tá bom? Então, essa integral, ela está sendo escrita como integral dupla de Riemann, em função de R e θ. Né? Ou seja, nosso dA agora vai estar em função de R e θ. Pois bem, continuando, trouxe para cá, né, essa informação que eu acabei de mostrar. Dessa forma, eu posso aqui aplicar o limite quando essas repartições tendem para o infinito. E isso nos permite escrever isso com a definição da integral dupla. Lembra lá das integrais iteradas? Pois bem, integral dupla, ou seja, variando agora em R e variando em θ. Ok. Mas esse G de R, θ, é uma função, né, que depende de R cosseno θ e R seno θ. Né? Note que esse R aqui aparece, né, aparece lá do delta A, que é R, delta θ. Ok? Conclusão, né? Conclusão, essa integral dupla aqui em função de dA, ela nos dá agora a informação em função agora de R e θ. Ela nos diz o seguinte, que para escrever uma integral que estava em coordenadas retangulares para coordenadas polares, desde que f seja contínua no retângulo polar, ou seja, aquelas divisões polares que nós fizemos, né, com essas divisões, ok? Então, essa integral em coordenadas retangulares pode ser escrita dessa forma, desde que trocássemos x por r cosseno θ, y por r seno θ, e o dA façamos aparecer o r dr dθ. Então, essa é a ideia da troca, né? Ou seja, trocar isso aqui por x, trocar isso aqui por y, né? E tudo isso aqui é o nosso dA. Então essa é a relação quando trabalhamos com coordenadas retangulares e queremos mudar para coordenadas polares. Bom, com essa informação, então podemos agora pensar num exemplo para a gente formalizar isso daí de uma forma através do exercício. Então peguei uma integral, né, que ele dá em forma de dA, e a região, né, ele fala que está no semiplano superior, limitada pelos dois círculos. Né? Se você pegar a ideia que nós começamos, né, esse aqui é um círculo de raio 1, né, e aqui é um círculo de raio 2. Então nós temos essa informação, essa é o R. Então ele está querendo essa integral com base nessa região R.
pouco importa se a gente sabe ou não, nesse caso, expressar ou esboçar o volume do sólido, né? Mas sim, a gente consegue calcular se a gente conhece quem é F e a região. A região está aqui claramente dada por essas duas informações. Então, com base com o que nós aprendemos, o que é que nós precisamos aí? Entender como é que varia R e como é que varia θ. Note que o R, né, parte da origem. Então, o R vai, né, tem esse pedaço até aqui e depois tem esse pedaço até aqui. Então, o R varia de 1 até 2. Né? Então, ele está confinado aqui. Ó. Então, o espaço que eu quero começa em 1 e vai até 2. E o θ, né, como corresponde ao eixo X, ele parte daqui do zero e roda, né, vai até aqui. Né? Então, o θ vai de 0 até π. Beleza, então já sabemos aí, isso é extremamente importante para começarmos a montar nossa integral. Vou apagar isso para não ficar muito bagunçado. Pois bem, então já temos aqui R, como é que nós queremos R. Em termos de coordenadas cartesianas, nós temos isso, né? Que a região está delimitada em 1 até 4, ou seja, raio 1 até raio 2, para y maior do que 0, porque está aqui em cima, né? O y parte daqui para cá. Mas nós estamos trabalhando com coordenadas polares. Então, já sabemos que o x em coordenadas polares, deixa eu colocar aqui, x é igual a r cosseno θ e o y é r seno θ. Então, trocando aqui por r cosseno θ e aqui por r seno θ, vamos ter essa expressão aqui, ó. Tudo bem? E o dA, como eu não esqueça de aparecer, aparece o r dr dθ. Então, vamos integrar primeiro em r, né, e o r, lembrar que o r varia de 1 até 2, né, porque aqui ó, dr é primeiro, então de 1 até 2, e o θ de 0 a π. Podemos aqui fazer uma distributiva, né? Fazendo essa distributiva, então vamos ficar com 3r ao quadrado, 4r ao cubo aqui, e vamos integrar em r. Note que o seno de θ e o cosseno de θ são apenas constantes quando integramos aqui em função de r. Então, vai aqui no primeiro passo, vai aparecer um r ao cubo sobre 3, e aqui um r à quarta sobre 4. E aí vai cancelar o 3 e o 4 aqui, vão ficar com essas duas. Né? Colocando os limites de integração, então r variando de 1 até 2, então vamos colocar o 2 aqui e o 2 aqui, né? Então vai ficar 2 ao cubo 8 cosseno de θ e aqui 4 seno de θ ao quadrado, né? E depois colocando 1, subtraindo, né? Fazendo isso, vamos chegar a essa expressão, né? Só para vocês não perderem aqui vai ficar 8 cosseno de θ mais 16, né? Seno ao quadrado de θ, e depois menos cosseno de θ mais seno ao quadrado de θ. Né? Primeiro eu fiz para o 2, depois eu fiz para o 1. Okay? Então, 8 ao cosseno de θ menos cosseno de θ fica 7 cosseno de θ. 16 seno de θ ao quadrado menos seno de θ ao quadrado, nós temos 15 cosseno de θ ao quadrado. Então, agora vamos integrar em θ. Né? Então a integral do cosseno vai dar, vou fazer o seguinte, antes de integrar aqui, vamos trocar aqui isso aqui por 1 menos cosseno de 2θ, fica mais fácil, né? Sobre 2. Então isso aqui sobre 2 é seno ao quadrado, fiz essa troca aqui, tá bom? Usando aquele ângulo metade, aquela fórmula de ângulo metade. Pois bem, só para colocar aqui, né, que seno ao quadrado de θ, 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Bom? Fórmula de ângulo metade. E agora vamos integrar. A integral do cosseno é seno, né? Isso aqui é uma constante, ela prevalece. Aqui 15 sobre 2 vezes 1 está aqui. Integrando em θ aparece o θ. E 15 sobre 2 fica o menos aqui, né? Ok? E o cosseno de 2θ, a integral, vai ficar seno de 2θ sobre 2. Com 2 que já tem aqui, fica 4. Então, integramos isso. Note que ao colocar 0, vai zerar tudo, né? Aqui 0, aqui 0, aqui 0, porque seno de 0 é 0. Seno de 2 vezes 0 é 0. Vai ficar tudo relacionado a π. Então, vai ficar seno de π vai zerar.
seno de 2π também zera, sobra apenas 15π sobre 2. Bom? Ok? Fiz a continha rápida para não precisar expandir muito esse cálculo aqui. Tudo em zero, o seno zera, e esse zero também aqui, e com π os senos zeras também. Então vão ficar apenas 15π sobre 2. Ok? Esse é o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, usando aí essas coordenadas polares, né? Se você tentar fazer por coordenadas retangulares, você vai ver o tamanho da dificuldade. Pensa nisso daí, para você ver como é que ficariam esse cálculo de volume se as coordenadas fossem feitas em coordenadas retangulares. Exemplo 2. Agora limitei aqui o volume do sólido pelo plano z igual a zero e o paraboloide, né? Note que esse paraboloide aqui, temos menos x e menos y, que é o tanto quadrado, os dois, então são parábolas para baixo, né? Então, ou seja, são parábolas para baixo. Quando a gente zera o y, note que tem, se eu zerar x, y, né, o ponto z começa em 1. Aí quando eu zero só o y, note que eu tenho uma parábola, né, com cavidade para baixo, formada por menos x ao quadrado aqui. Então, e se eu zerar o x, eu tenho uma parábola com cavidade para baixo por menos y ao quadrado. Ok? Independente se a gente sabe do sólido ou não, então a gente sabe que esse sólido, a superfície é delimitada por ele. Mas lá embaixo, nós temos o z igual a zero. A questão é essa. Então, ao limitar z igual a zero, então nós estamos interceptando esse paraboloide com z igual a zero. Ou seja, eu vou fazer aqui, se z é zero, então 0 vai ser igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Quer dizer que lá embaixo, a região que vai se formar limitando o plano z igual a zero com o meu paraboloide é um círculo de raio 1. Certo? É um círculo de raio 1. Então, esse cara aqui, ó, tem raio 1, que é o paraboloide, né? E a interseção lá de baixo, isso aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso não apareceu do nada, né? Apareceu quando eu fiz z igual a zero nesse paraboloide aqui. Porque ele não disse aonde parava. Porque se a gente não limitar em z igual a zero, isso aqui continuaria, né? Bom, então é esse o sólido, que por sinal até comentei, foi a motivação da aula. Então, sabendo que é um círculo de raio 1, né, vamos tentar entender quem é delta R e delta θ. Isso é nosso paraboloide, é nosso f de x e y. Então agora, tentar entender. Então podemos trocar, como é circular, aqui colocar R cosseno θ e aqui R seno θ. Tá bom? Então R cosseno θ e aqui R seno θ, observe que isso vai se resumir a isso, né? Por quê, né? Porque eu tenho R ao quadrado, nesse caso aqui, né? R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ menos, aqui negativo, né? R ao quadrado seno ao quadrado de θ. Quando eu coloco aqui o menos para menos R ao quadrado em evidência, sobra, né, menos R ao quadrado, dentro fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ. Isso aqui dá 1, né? Isso aqui vale 1. Então me sobrou menos R ao quadrado, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, menos R ao quadrado. Esse 1 já está aqui, que é esse. E esses dois deu menos R ao quadrado. E dA, como já sabemos, é R dR dθ. Basta fazer uma distributiva agora. Fazendo uma distributiva, vai ficar R e R ao cubo. Está aqui. Então vamos integrar primeiro em R e depois integrar em θ. Eu coloquei o dθ para dentro para vocês verem aqui, porque essa expressão aqui não depende de θ. Então eu posso separar as duas, né, como produto de duas integrais. Tem um teorema que garante isso, tá bom? Pois bem, então vamos integrar agora a integral. Nesse caso aqui eu posso fazer porque o que sobrou do lado de cá é θ. E essa integral aqui não depende de θ.
Então, se você pegar essa integral aqui, a integral de dθ de 0 a 2π, a integral de dθ é θ, de 0 a 2π é 2π, sobrou ela, vezes, né, vezes essa integral. Aqui a integral de r é r² sobre 2 e a integral de r ao cubo é r² sobre 4. Variando de 0 a 1, né, que é o limite de integração. Quando for 0 vai zerar tudo, quando for 1 vai ficar 1 sobre 2 menos 1 sobre 4 vezes 2π. Né? Essa conta aqui dá π sobre 2. Professor, mas se eu quiser integrar, não como vinha feito, né? Integrar primeiro em R e depois em θ normalmente, vai dar a mesma conta, a mesma resposta. Pode ser feito isso. Eu apenas separei o produto aqui para mostrar que essa aqui permite fazer isso através de um teorema, né? Se essas duas funções independem das variáveis, essas integrais podem, essa integral dupla pode ser feita como um produto das integrais. Neste caso, tá, gente? Se aqui tivesse algum R, alguma função que diz de rθ aqui, já não poderia. Nem aqui tivesse, por exemplo, um θ multiplicando aqui dentro, por exemplo, aqui. Se tivesse um θ, não era possível fazer essa separação aí. Ok? Bom, agora imagina se for feito em relação a retangulares. É outra ideia que eu deixo para vocês. Tenta integrar isso aqui em dx, dy, dy, dx, para você entender a dificuldade. Note que você vai ter que, essa região D não será mais formada por esse intervalo, né? Você vai ter que colocar variações aqui em x e y. Pois bem, e se essas regiões, né, não forem exatamente uniformes, circulares, bonitinhas, né? Ao invés de algo circular, como foi feito, foram funções aí totalmente não uniformes, né? Como é que nós fazemos isso? A diferença é que a variação aqui, né, daqui para cá, que é em R, não será mais essa curva, né? Não será uma curva, será a função. Né? Variação em R será a função, né? Tanto a função de início como a função final. Ok? A única troca é essa. O θ é o mesmo, né? O θ prevalece. O θ, a variação de θ, ele prevalece. Só os extremos dos raios que são delimitados por funções. Então, mas o dA aqui é o mesmo, né? R cosseno θ, R seno de θ, e você coloca a função a variação de R como função, e essa função ela vai depender do próprio θ. Pois bem, então vamos pegar aqui para a gente fechar esse exemplo aqui, essa ideia. Então eu coloquei o volume do sólido sob o paraboloide, né, acima do plano XY e dentro do cilindro. Então eu tenho um cilindro, né, combinado com paraboloide e acima do plano. Então, mas na verdade a superfície que ele quer é isso aqui, ó, né? Okay? Determina o volume do sólido que está sob o paraboloide. Então a nossa f de xy está ali. Okay? Essas informações acima do plano e dentro do cilindro é o que vai definir para a gente a região D. Região D aí. Bom, mas essa região D é formada por essa informação dentro do cilindro. Que informação é essa? Né? Então, eu vou reescrever isso aqui, né? Trouxe para cá. Então, eu vou trazer isso para cá e note que ao fazer isso eu posso completar quadrado, colocar mais um e subtrair um aqui, e escrever isso daqui como x menos 1 ao quadrado, está aqui. Né? Esse menos 1 eu jogo para cá, fica igual a 1. Então eu tenho essa expressão. Se você observar isso aqui, isso é um círculo, né, de raio 1, mas não está centrado na origem. Ele está deslocado no eixo x, né? Então é esse círculo aqui, ó. Ele está centrado em 1, né? É um círculo centrado em 1, no ponto 1, 0, né? Porque aqui o y não está deslocado. Se aqui fosse 0, né, no lugar desse 1 aqui fosse 0, ele estaria centrado na origem. Como ele está deslocado, como tem 1 aqui, menos 1, ele está centrado no ponto 1. Ok? Então está aqui o nosso círculo, né, dado por essa expressão. Pois bem, então está no plano XY, né, acima do plano
xy e dentro desse cilindro. Então, como a região é plana, então o cilindro ele vai fazer isso daqui, lá no plano XY. Né? Imagine um tubo, né? um tubo saindo lá do zero do plano XY e subindo. Né? A região a sombra que ela nos permite enxergar lá no plano é esse círculo de raio 1 aqui deslocado da origem. Ok? A questão é, quanto R varia, né? E o θ está variando. Temos que tirar daqui para construir nossa integral. O R, vamos lá, o θ, vamos imaginar aqui, né, que o R né, sai da origem. Então, nós temos um R que vai saindo, fazendo isso, né? Pegando aqui, ok? E vai fazendo, subindo, né? O R vai fazendo isso. Né? Ou seja, ele varia de menos π sobre 2 e vai até π sobre 2. Então o R, melhor, o θ é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Vamos ver o R. Agora o R, ele sai, vou até apagar aqui porque ficou... Né? O R, vamos analisar aqui, uma caneta verde, o R, observe que ele não tem o mesmo comprimento, né? Aqui dentro. Pode olhar, a distância não é a mesma. Observe que ao chegar aqui, ó, o valor máximo dele é 2, né? Então, ou seja, como ele varia, ele faz um giro, esse cosseno permite fazer um giro dentro de menos π sobre 2 até π sobre 2, note que se eu colocar aqui θ igual a 0, que é exatamente em cima aqui, ó, esse vetor aqui em cima, θ é 0, cosseno de 0 dá 1, então o R vale 2, é o valor de fato máximo dele. Quando eu saio daqui, vou ou para cá ou para cá, o R já diminui. Quem faz diminuir é o cosseno do ângulo que eu estou variando. Note que, olha o quanto é que vale o R aqui, ó. π sobre 2 o θ, cosseno de π sobre 2 é 0. Então, nesse ponto aqui perpendicular, o R é 0, tanto aqui quanto aqui. Então, meu R, ele varia, né? Meu R, ele varia de acordo com esse θ. Ok? Varia com esse θ. Ele não é um valor, não é uma constante. Coloquei aqui como é que fica esse paraboloide junto com esse cilindro, né? Essa região que nós estamos estudando é essa região aqui embaixo, ó. Tá bom? Então, já sabemos quanto é que varia o R. Então, o R varia de 0, okay, que é o menor valor que ele atinge, quando o θ for π sobre 2 ou menos π sobre 2, isso zera. Então, nosso θ, o R menor é 0, e o máximo que ele atinge, né, o máximo que ele atinge é 2, mas para atingir o máximo, ele depende de cada valor que assume em θ. Né? Se a gente colocasse só 2 aqui, a gente está admitindo que ele é constante em 2. Mas não, o R assume o mínimo em 0 e o máximo depende da variação de θ. Ou seja, quando o θ atingir aí o valor 0. Então, essa aqui é a variação de θ e essa aqui é a variação de R. Então, esse caso aí é um caso extremamente interessante, né? Que ou seja, note que o R agora está variando de acordo com uma função, né? Isso aqui, como eu disse, é uma função de θ, que lá atrás eu chamei de Hθ, né? Okay? Pois bem, sabendo disso, trouxe para cá essa informação. Então, essa integral, né, nessa região, então dA é R dr dθ, e a função que já tinha definido, que era x ao quadrado mais y ao quadrado, meu f de xy, basta eu colocar aqui R cosseno de θ e R seno de θ ao quadrado, sobra apenas o R, né, ao quadrado. Então, sobra o R ao quadrado. Quando eu coloco o R cosseno de θ aqui e R seno de θ, sobra apenas o R ao quadrado, né? Já fiz isso lá atrás, vai ficar R cosseno ao quadrado de θ mais R quadrado seno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado, isso vai dar 1, sobra o R ao quadrado. E o R dr dθ, isso aqui vai dar R ao cubo, né? R ao cubo. Dessa forma, né? R ao cubo integrando, vai ficar R a 4 sobre 4, variando de 0 a cosseno de θ.
uma informação importante, a função aqui que você coloca aqui, como eu disse, tem que depender de θ, né? Para quando você integrar no final, aparecer tudo em função de θ. Pois bem, então, colocando os limites de integração, vai ficar 2 ao cosseno de θ quarta, né? 2 elevado a quarta, bem? Dividido por 4, né? E 0, 0, 0 é tudo. Então vai ficar aqui apenas 2 cosseno de θ a quarta dividido por 4. Entendeu? Por isso que sobra um 4 aqui na simplificação, coloquei para fora da integral, né? E restou o cosseno a quarta de θ. Então, ou seja, θ e θ. Agora, tudo em função de θ, fica fácil integrar. Então, essa integral aqui, vamos precisar dar uma quebrada nela, né? Só uma coisa, como aqui é de menos π sobre 2, né? Então eu posso colocar de 0 a π e multiplicar por 2. Então vai ficar 8 de 0 a π sobre 2. E essa integral, né? Vamos trocar cosseno ao quadrado de θ por 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Colocando aqui e levando ao quadrado. Né? Porque cosseno ao quadrado de θ já é isso. Então quando eu levo ao quadrado porque é a quarta, tudo isso também vai ao quadrado. Certo? Então vamos integrar aqui. Vamos fazer aqui isso aqui vai dar 4, né? 2 ao quadrado aqui vai dar 4. Posso jogar aqui para fora. E aqui, fazer um quadrado perfeito, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então aqui aparece o 2, porque já foi a simplificação de 8 por 4. Aparece o 2. E aqui, né, fiz o quadrado, abria esse quadrado perfeito, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, né? Ok? E aqui, só daqui para cá, só um momento, que foi feito aqui, deixa eu só checar aqui direitinho. Esse cara aqui, o 2, só um momento. 4 quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Ah, tá. Ok, desculpa, tinha esquecido o que tinha feito aqui. Cosseno, né? Cosseno, quadrado do segundo. Cosseno ao quadrado de 2θ, né? Vamos lá. Note que aqui vai ficar um cosseno ao quadrado de 2θ, quando eu abrir. Pois bem, se você olhar aqui, cosseno de 2θ, vou fazer aqui no canto aqui, cosseno de 2θ, ele vem da, ali ó, mais 1, deixa eu apagar aqui, criar um espaço, fica melhor, gente. Aqui está esquecido de dar uma simplificada aqui, vamos lá, criar um espaço melhor aqui, senão não vai dar para fazer. Aqui. Pois bem, aqui ficou, né, vai ficar cosseno ao quadrado de 2θ. O que é que eu sei? Note que cosseno, né, cosseno ao quadrado de θ, okay, é 1, né, 1 mais cosseno de 2θ, né, o ângulo metade, sobre 2. Ok? Então se eu colocar aqui, mudar a caneta, se eu colocar um 2 aqui, eu tenho que colocar um 2 multiplicando aqui, então fica 4θ. Ok? Então, esse cosseno de 2θ que aparece aqui, quando eu expandir esse quadrado perfeito, eu vou trocar por 1 mais cosseno de 4θ sobre 2. Por isso, isso aqui é o cosseno quadrado de 2θ. Ficou tudo isso aqui, ó. Ok, gente? Desculpe, eu acabei pulando aqui essa fase aqui, mas deu isso, né? Ao abrir essa expressão aqui em cima e já trocando ela. Ok? Pois bem, para poder ficar mais fácil integrar, porque estava em cosseno ao quadrado. Então vamos integrar agora. Aqui vai ficar θ, né? A integral disso daqui, a gente já sabe que dá seno de 2θ sobre 2, vai cancelar com esse, 2 está aqui.
aqui vai dar 1 sobre 2 θ, né? E aqui vai dar seno de 4 θ sobre 4. Né? Com 2 que está aqui embaixo, fica 8. Né? Como eu disse, θ, aqui vai dar θ, e aqui vai dar meio de θ, somando vai dar 3 meios de θ. Aqui, como eu disse, vai ficar seno de 2θ sobre 2, vai cancelar com esse 2, então fica só seno de 2θ. E a integral, esse aqui já foi, né, essa primeira parte já foi, ficou só a integral de cosseno de 4θ, que vai ser seno de 4θ sobre 2, com 2 que tem aqui embaixo, fica 1 sobre 8 vezes seno de 4θ, variando de 0 a π sobre 2. Então, quando for 0, nota que vai zerar tudo, né? Seno de 0 é 0, cosseno de 4 0 é 0, aqui vai dar 0, então zera tudo. Então vai restar apenas a informação quando colocamos o π sobre 2. Então vai ficar π sobre 2 aqui, né? 3 sobre 2 vezes π sobre 2. Aqui, seno de 2 vezes π sobre 2, então sobra seno de π, que vai dar 0. Aqui, seno de 4 π sobre 2 vai dar seno de 2π, que também é 0. Então sobra apenas essa informação daqui, né? Essa primeira informação, porque o resto vai zerar tudo, tanto para 0 quanto para π sobre 2. Então, substituindo aqui o θ como π sobre 2, fazendo o produto, né, nos resta 3π sobre 2. Gente, espero que vocês tenham gostado do exemplo, dos exemplos, espero que vocês tenham entendido aí essa ideia das coordenadas polares, né? Essa parte de coordenadas polares, quando o R varia de acordo com função, realmente ela é mais complexa. Mas eu gostaria de deixar aqui o desafio para vocês, de vocês pensarem, né, voltar aqui nessa região, não mais quando aqui for 2x e aqui for, no caso, eu troco por 2y, por exemplo. Tá bom? Ou quando essa circunferência ela não estiver aqui, ou esse círculo não estiver aqui, se esse círculo eu colocar uma equação que ela fique aqui, né? Ou ela fique um pouco mais para cá. Então pense nessa ideia, né? Nessas informações aí, no contexto de e aí você consegue construir essas integrais e as regiões de acordo com a variação do R de θ. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Até a próxima aula. Um grande abraço. Bons estudos. Tchau, tchau.